Estamos em mais um encontro sobre o Programa Nacional de Hipertensão Arterial Sistêmica. Falaremos hoje, daremos continuidade sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, né? Então vamos discutir o caderno de atenção básica número 37 do Ministério da Saúde. Primeira abordagem que o caderno faz, ele deixa claro aqui que qualquer medicamento dos grupos de antihipertensivos disponíveis diz que resguardadas as suas indicações, ou seja, por exemplo, paciente revascularizado, beta-bloqueador, um paciente diabético, para buscar proteção renal, nefroproteção, o captopril, uma gestante metildopa, uma pessoa de cor negra, o inibidor do canal de cálcio, ou o tiazídico, hidroclorotiazida. Então, resguardadas as suas indicações e as contraindicações específicas, aí falaremos um pouco, né? Resguardada a situação do paciente que apresenta DPOC para beta-bloqueadores não é indicado o tratamento, isso é um exemplo. Gestantes não é indicado com o inibidor da enzima conversora angiotensinão em 2, devido ao risco ao feto, né? Então, assim, resguardadas contraindicações específicas, pode ser utilizado para controle da pressão da hipertensão arterial qualquer dos antihipertensivos, pelo menos das 5 principais classes. As evidências provenientes de estudos de desfechos clinicamente relevantes, com duração geralmente curta, de 3 a 4 anos, mostrou que conforme você abaixa a pressão arterial, você reduz a morbidade, ou seja, o risco de doenças, e você reduz a mortalidade, o risco de morte para os pacientes. Tá? Isso é um ponto importante. Embora esses estudos, a maioria deles, porque a grande parte dos pacientes hipertensos vão fazer uso de mais de uma droga, vai ser associado, né? E aí não é com avaliação de uma droga específica em monoterapia, mas com drogas em associação. Mas pelo simples fato de reduzir a pressão arterial do paciente, você já consegue reduzir a mortalidade daquele paciente. Tá? Esse benefício é observado, como já estamos dizendo, com a redução da pressão arterial no paciente. Isso é citado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Brasileira de Nefrologia no ano de 2010. Tá? Um ponto importante. Na população negra, a prevalência e a gravidade da hipertensão arterial é maior, comparada à população branca. Isso foi detectado em estudos de coorte. Tá? Porém, no Brasil, nós temos uma população muito miscigenada, com mistura, né, entre as raças. E isso possibilita que há algumas variáveis no nosso país comparado a essas variáveis de estudos internacionais. Tá? Também se apresentou piores desfechos comparados, né, a cor negra, o paciente de cor negra, comparado ao paciente de cor branca, para quadros de mortalidade, para consequências. Isso é um ponto importante. Um ponto interessante a ser analisado é que os diuréticos são pelo menos tão eficazes quanto outras drogas antipertensivas. Aqui em destaque os diuréticos de túbulo renal, que é o hidroclorotiazida, os tiazídicos, para prevenir eventos cardiovasculares em ampla gama de condições, tá? Como gravidade da hipertensão, relacionada à idade, a gênero, a raça, a presença de outras doenças. Tá? Isso é um ponto importante. Levando em conta que o diurético é um dos antipertensivos melhor tolerados, né? E pelo menos ele tem custo e benefício melhor, porque o custo do diurético tiazídico é mais baixo do que comparado a grande parte dos antipertensivos. Tá? O diurético tiazídico ele é a primeira escolha em pessoas maiores de 55 anos. Então, vamos pensar, aqui é um ponto importante a ser abordado, pessoas que tem idade maior de 55 anos, o tiazídico é o antipertensivo de primeira escolha. Por quê? Devido a ele reduzir a pressão gradualmente, devido ao custo e benefício do medicamento e devido também à prevenção de acidente vascular cerebral, por exemplo. Tá? Então, assim, se houver alguma pergunta, tudo de prova, de concurso, indagando qual é o antipertensivo preferencialmente prescrito para pessoas acima de 55 anos, é o diurético e é o tiazídico, tá? A primeira escolha.
que é o hidroclorotiazida. Para pessoas com menos de 55 anos, a decisão de iniciar com diurético deve ser tomada pelo médico com o paciente. Então, o ideal é começar com diurético, o tratamento antipertensivo, mas se a pessoa tiver menos de 55 anos, então o médico tem que avaliar com o paciente se vai começar com diurético ou começa com outro antipertensivo de primeira escolha, devido à questão da tolerabilidade, né? A gente sabe que os fármacos da classe dos inibidores da Anjo 2, eles são muito bem tolerados em populações mais jovens, e principalmente do sexo masculino, e não tem a questão relacionada à questão sexual, né? Não atrapalha o desempenho sexual. Então é um ponto a ser discutido aí, tá? Não se indica, então, outra abordagem importante do programa de hipertensão, não se indica o uso de beta-bloqueador como droga de primeira linha para tratamento de hipertensão, nem o beta-1 e nem o beta-2. Isso é um ponto importante. Então, das 5 principais classes de antihipertensivos, os beta-bloqueadores em monoterapia, ressalva quando há indicação, tá? Não se indica começar com o beta-bloqueador, tá? Isso é um ponto importante. Por quê? A base científica disso é a revisão sistemática de Cochrane, com 13 ensaios clínicos randomizados, envolvendo 91.561 participantes. Mostrou um fraco efeito do beta-bloqueador em reduzir o acidente vascular cerebral e a ausência de benefícios na prevenção da doença coronariana quando comparado com placebo. Então, assim, um grupo tomou o placebo, outro grupo tomou a medicação. E se observou que no uso do beta-bloqueador em específico, houve menos prevenção de eventos, de complicações, comparado a outros antipertensivos e até mesmo ao placebo. Tá? Também apresentou piores desfechos em comparação com outras drogas. Então, se comparando o beta-bloqueador com o diurético tiazídico, a hidroclorotiazida, com o inibidor da enzima conversora de angiotensina 1 em 2, que é o inibidor da IECA, que é o captopril, o enalapril, o ramipril, e comparando com os bloqueadores do canais de cálcio, que é unifedipina, anlodipina, observou-se que o beta-bloqueador ele tem menos benefício comparado. Tá? Então, é o medicamento entre os 5 principais antipertensivos que preferencialmente não se inicia o tratamento com ele. Ressalva situações que indiquem o uso do beta-bloqueador, que já falamos numa aula anterior. Tá? Situações de pacientes revascularizados, tratamento de enxaqueca e dentre outras circunstâncias. Tá? Isso é um ponto importante. No entanto, algumas evidências sugerem o benefício do uso do beta-bloqueador na redução de morbimortalidade cardiovascular, quando associado com pacientes mais jovens. Então, em pacientes mais jovens, o beta-bloqueador ele mostrou, sim, em algumas evidências, que ele diminui a morbimortalidade. Tá? Só que tem um detalhe, tem que ser observado. O beta-bloqueador em jovens do sexo masculino tem que tomar cuidado, porque ele atrapalha o desempenho sexual também. Então, é um lado a ser avaliado quando for prescrever beta-bloqueador, um propanolol, um atenolol, em pessoas jovens, adulto jovem do sexo masculino. É um fato a ser observado. Com a redução de 5 milímetros de Hg na pressão diastólica e 10 milímetros de Hg na pressão sistólica, há redução de aproximadamente 25% do risco de desenvolver cardiopatia isquêmica. Olha só o quanto é importante reduzir pouco o valor da pressão. Reduziu pouco, já tem muita prevenção. Obviamente que quanto mais reduzir, ficar melhor controlado, melhor. Mas baixas reduções já tem benefício. Tá? E apresenta 40% do risco reduzido de apresentar um acidente vascular cerebral. Olha só que importância. É indispensável atentar para a adesão continuada ao tratamento do paciente. A abordagem multiprofissionais, interdisciplinar, é muito importante para que tenha uso contínuo. A gente sempre fala, o medicamento é para tomar de 12 em 12, tem que ser de 12 em 12. O medicamento é para tomar uma vez por dia, uma vez por dia. Não pode falhar nenhum dia, tá? Mesmo que consuma álcool naquele dia. Isso é um ponto importante, tá? E fala a importância de ter o farmacêutico na equipe para poder discutir da assistência farmacêutica, do uso no horário correto, da dosagem correta do medicamento. Tá? A abordagem multiprofissional é muito importante nesse aspecto da aderência ao paciente. Um ponto assim fundamental no tratamento antipertensivo.
Antes de substituir o antihipertensivo, que se mostra ineficaz, então, entrou, por exemplo, o hidroclorotiazida. Então, o paciente está lá, 140 por 90. Não respondeu a dose de 12,5 miligramas, deve-se garantir o uso de dose adequada. A dose média é 25 miligramas. A dose máxima, 50 miligramas. Então, não vai tirar o medicamento antes de chegar no mínimo na dose média. Obviamente que não vai precisar chegar na dose máxima para ver que aquele antihipertensivo não funcionou. Você vai chegar na dose média. Tá? Por isso que é importante conhecer a dose média dos antihipertensivos. Antes de chegar na dose média, não se fala em tirar o antihipertensivo porque não fez efeito ainda. Isso é um ponto importante. Tá? Então, entrou com hidroclorotiazida, entrou com 12,5 miligramas, que é a dose mínima. Aguarda 30 dias para ver a eficácia da medicação. Em 30 dias, verifica o valor da pressão para ver se o medicamento foi eficaz. O medicamento foi eficaz, mantém a dose. Quanto menor a dose, melhor, por causa dos eventos adversos que todo medicamento é possível dar. Tá? Então, princípio do tratamento hipertensivo: menor dose possível. Se não foi possível o controle por 12,5 miligramas, numa pressão em estágio 1, hipertensão em estágio 1, deve ser aumentada a dose do medicamento até a dose média dele. Dose média dele, 25 miligramas. Deu 25 miligramas? 30 dias, que é o pico do efeito do antihipertensivo. Deu 30 dias, vai avaliar o paciente. Avaliou o paciente, teve resposta, mantém a medicação, intensifica hábitos de vida e continua com a monoterapia. Não teve resposta nenhuma, substituição da monoterapia. Tá? Isso é um ponto importante. Quando não há resposta nenhuma em dose adequada é dose média, tá? Deve ser trocado antihipertensivo. Se houve resposta ao paciente, mas mesmo assim não obteve resultado ótimo, não vai até a dose máxima. Aí casa com outro antihipertensivo em dose mínima, tá? Aí falaremos um pouco mais adiante sobre as associações recomendáveis para tratamento da hipertensão. E isso é um ponto importante, tá? A ser abordado. Então, a ocorrência de eventos adversos significativos, graves ao paciente, ou continuada ineficácia, indica a necessidade de substituir. Então, normalmente não substitui, vai adicionar mais um antihipertensivo, vai associar mais um antihipertensivo. Tá? Quando tira o antihipertensivo, então, vai retirar quando não há nenhuma resposta em dose média, ou vai retirar o antihipertensivo quando o evento adverso é grave, é importante. Por exemplo, do exemplo que eu estou dando, do tiazídico, se o paciente começar a ter hipopotassemia, perda de potássio importante, né, vai se avaliar. Às vezes, essa perda de potássio continua e dá sintomas ao paciente, leva em alguns riscos, né, cãibras e até arritmias, então aí é indicado a substituição do antihipertensivo. Tá? Neste caso, a primeira saída seria dar um medicamento que poupasse potássio. Né? Por exemplo, se for possível associar, associaria com o captopril, algo que eu vou falar um pouco mais adiante, tá? Que é um medicamento que age no sistema renina, angiotensina, aldosterona, inibe a IECA, e nessa perspectiva ele vai causar uma retenção de potássio, uma liberação de sódio e vai evitar que ocorra uma vasoconstrição. Não é um diurético, o captopril, obviamente, mas no mecanismo que ele vai diminuir ou bloquear da IECA, vai gerar a poupação, né? Vai poupar potássio. Tá? Então seria uma associação interessante o hidroclorotiazida com o captopril nessa circunstância de hipopotassemia. Tá? Então isso é um fato a ser observado. Pacientes sob tratamento de 3 antihipertensivos em dose adequada. O que é 3 antihipertensivos em dose adequada? Um diurético, tiazídico, por exemplo, 25 miligramas, um captopril, vamos colocar 25 miligramas 3 vezes ao dia, ou 50 duas vezes, e ainda tomando unifedipina 2 vezes por dia, 20 miligramas, ou uma amlodipina, aí 5 ou 10 miligramas pela manhã. Ou, tá? Com 3 diuréticos em dose média, e ele não obtém o controle da pressão arterial, tá? Então está tomando 3 antihipertensivos em dose média, e não obter um controle da pressão arterial, nós dizemos que esse paciente é um hipertenso resistente. Tá? Então, o que é hipertensão arterial resistente? É quando o paciente chega a estar tomando 3 antihipertensivos e mesmo assim, ele em dose média, né, no mínimo a dose média, e mesmo assim ele não responde ao tratamento.
não se obtém controle da pressão. Pode responder, mas não há o controle. Tá? A pressão não está ótima, 120/80. A pressão ainda está alta. Tá? E aí falamos que é um hipertenso resistente. Esses pacientes hipertensos resistentes, é bom salientar que deve ser investigado hipertensão secundária para esses pacientes. Então, deve ser investigado se há alguma doença de base que está causando essa resistência no controle da pressão. Na atenção básica, o protocolo do Ministério recomenda a referência desse paciente para a atenção secundária. Então, na rede de atenção SUS, que esse paciente seja encaminhado para o especialista, tá? Dependendo da circunstância a ser percebida. O mais comum é ser encaminhado para o cardiologista, para que ele faça a avaliação deste paciente em busca de hipertensão arterial secundária. Isso é um ponto importante. Tá? Aqui o manual do Ministério, ele traz um quadro que aborda as indicações principais em situações clínicas de cada antihipertensivo. Lembra que nós falamos que para o paciente pode começar com qualquer droga, contanto que não tenha contraindicação e que ele não tenha morbidades que indiquem uma droga específica. Quando for começar, nós aprendemos que primeiro é o tiazídico, pessoas acima de 55 anos. Abaixo de 55 anos, temos as primeiras linhas, primeiras escolhas de tratamento, que seria o tiazídico, que é o inibidor da IECA, e que é o inibidor da anjo 2 e que é o inibidor do canal de cálcio. Beta-bloqueador, que seria a quinta classe, ele fica obstante disso, porque nós vimos que nos estudos demonstrou que ele tem menos evidência, menos proteção para doenças cardiovasculares e para acidente vascular cerebral, comparado aos outros antihipertensivos em monoterapia. Embora há estudos conflitantes aí na questão de pessoas jovens na prevenção do beta-bloqueador. Mas para controle da pressão, ele é menos eficiente comparado a esses outros de primeira linha em monoterapia. Tá? Então, ele não seria para iniciar o tratamento, ressalvo as situações que indiquem. Primeira, insuficiência cardíaca. Então, quando o coração está insuficiente, quando tem insuficiência cardíaca, drogas a serem recomendadas são diuréticos, até porque eles têm um efeito positivo a nível de poupar a função cardíaca, reduz o volume hídrico, reduz o volume sanguíneo. Beta-bloqueadores, dependendo do grau, né? O beta-bloqueador é uma excelente droga nesse caso, porque tem o efeito poupador cardíaco também. O inibidor da enzima conversor de angiotensina 1 em 2, o captopril é uma excelente droga, ele também vai ter um efeito benéfico a nível de poupar o coração, ele acaba causando dilatação, né, de forma indireta ali das arteríolas, das artérias periféricas, e ali vai ficar mais sangue circulante e vai voltar menos para o coração, então tem um efeito remodelador, um efeito poupador cardíaco. O desculpa, o captopril é a droga em evidência científica que melhor remodela o coração, tá? Então no remodelamento cardíaco, ainda o IECA é insuperável. Se houver alguma questão de prova, tudo perguntando, qual é a melhor droga em evidência científica que atuou no remodelamento cardíaco? O IECA é a melhor droga que atuou no remodelamento cardíaco. Isso é um ponto importante. O inibidor da anjo 2, que é o losartano, e os antagonistas da aldosterona também drogas que são para insuficiência cardíaca que têm um efeito benéfico. Após infarto, aqui em destaque o inibidor da angiotensina, tá? E os antagonistas da aldosterona, são drogas importantes aqui no pós-infarto, tem um efeito poupador importante, tá? Alto risco para doença coronariana, beta-bloqueador, paciente que em alto risco, beta-bloqueador é uma droga importante, até porque ele vai diminuir o débito cardíaco, o intervalo, né, do complexo QRS, ele amplia esse intervalo, podendo até causar bloqueios, né? E com isso ele aumenta o tempo da diástole. Então o músculo cardíaco ele é melhor irrigado com o beta-bloqueador. Há muitos estudos sobre isso. Beta-bloqueador é uma excelente droga neste caso, onde há alto risco de doença coronariana. Vamos lembrar que o sangue, né, ele entra nas coronárias na diástole, no relaxamento do coração. E o beta-bloqueador prolonga esse tempo. Isso é muito bom. Isso protege o coração. Tá? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos canais de cálcio também são indicados nesse caso. Para diabetes, pacientes diabéticos, não que é um tratamento de diabetes, obviamente que não é, mas para evitar danos, complicações, o destaque maior aqui é para os IECAs. Tá? Eles têm um efeito nefroprotetor a nível renal no diabético. Captopril
enalapril, tá? São drogas, ramipril, são drogas importantes no diabético. O da Anjo 2 também são drogas importantes, e os canais de cálcio também são drogas importantes. Mas destaque aqui para os IECAs. Tá? Doença renal crônica, o IECA para proteção, mas depende, se a creatina estiver muito alta, ele pode piorar a lesão, então tem que avaliar isso. Tá? Então, a creatinina muito alta, ele pode piorar. Tá? E os antagonistas da Anjo 2, o losartana, também para a doença renal é uma droga importante. Prevenção de ocorrência de AVE, acidente vascular encefálico. O diurético, ele é a melhor droga. Tá? Os estudos têm mostrado que para evitar AVE, o diurético tiazídico é uma excelente droga. Os inibidores da enzima convertidora de angiotensina também, o captopril. E hipertensão arterial sistólica isolada, ou seja, aquele paciente, normalmente idoso, onde apresenta a sistólica alta, 180, e a diastólica ali baixa, abaixo de 90. O que classifica isso pelo manual é uma pressão sistólica acima de 140 e uma pressão diastólica abaixo de 80. Aí falamos hipertensão arterial só na sistólica isolada. Então, é um paciente de risco também, obviamente, e nessa perspectiva, o diurético é insuperável, o tiazídico é insuperável. E também os inibidores de canais de cálcio são insuperáveis nessa circunstância para controle, para benefício desses pacientes. Tá? Isso é muito comum no idoso. Tá? Bom, agora falaremos um pouco sobre combinação dos medicamentos antipertensivos. Tá? Quando os níveis pressóricos se enquadram no estágio 2, então quando é que eu vou dar terapia associada? Quando eu vou entrar com duas drogas antipertensivas. Eu vou entrar com duas drogas antipertensivas quando o paciente ele apresentar a partir do estágio 2 de pressão alta, hipertensão arterial. Tá? Então, o paciente com acima de 160 de sistólica, ou, não é E, é ou, 100 de diastólica, de novo, 160 de sistólica, ou 100 de diastólica, podemos dizer que esse paciente ele está em estágio 2, ou um ou outro. Tá? Então, 140 por 100 já seria, ou 160 por 90 já seria também. Indica-se começar com droga combinada, com associação. Por que se indica fazer associação? Se indica fazer associação devido ao efeito sinérgico, do sinergismo entre as drogas. O que é o sinergismo? O sinergismo é quando droga A, junto com droga B, a potencialização do efeito. Ou seja, a droga A sozinha tem um efeito, droga B sozinha tem um efeito. Tá? Juntando o efeito das duas juntas, dá um sinergismo, potencialização. Então fica mais forte a ação tanto de A quanto de B. Tá? Então o princípio é, não vai dar uma droga em dose máxima. Quando está em estágio 2, já vai associar. Então eu não vou, por exemplo, vou entrar com um diurético, tiazídico. Então vou dar 50 miligramas. Não. Vou dar 25 miligramas do diurético e vou entrar junto, associado o captopril, que é uma excelente associação. Tá? Então esse é o princípio. Tá? Ao iniciar o uso de um diurético tiazídico ou de um antagonista do canal de cálcio, ou seja, se começa com tiazídico, que é o comum começar com ele, ou começa com amlodipina, tá? A outra medicação associada deve ser um captopril ou um beta-bloqueador. Tá? Então, de novo, beta-bloqueador, hidroclorotiazida. Beta-bloqueador, amlodipina. Captopril, amlodipina. Captopril, hidroclorotiazida. Tá? São as melhores associações. Tá? Tudo bem? Então, de novo, hidroclorotiazida, captopril. Hidroclorotiazida, propanolol. Nifedipina, captopril. Nifedipina, propanolol. Tá? São associações recomendadas importantes. Tá? Por quê? São as ações sinérgicas mais importantes que existem. Aqui, estamos demonstrando na figura 3, o quadro de Birmingham. O quadro de Birmingham, ele trata da associação das drogas no manejo da hipertensão, as possíveis associações. Então, eu vou entrar com diurético e um beta-bloqueador. Ou eu entro com diurético e um captopril. Ou eu entro com diurético, tiazídico, que é o hidroclorotiazida, com losartana. Tá?
Ou eu vou entrar com o inibidor do canal de cálcio com captopril. Ou inibidor do canal de cálcio com um losartana. Ou eu vou entrar com o inibidor do canal de cálcio com beta-bloqueador. Ok? Então, gravem isso, isso é importante, isso cai em prova. Então, de novo, se eu dou um beta-bloqueador, ou eu vou dar um tiazídico, ou eu vou dar um bloqueador do canal de cálcio. Se eu dou um captopril, ou eu vou dar um bloqueador do canal de cálcio, ou eu vou dar um tiazídico. Tá? Se, tá claro isso? Tá? Então, isso é um ponto importante. Nunca deve ser evitado, né? Nunca diga nunca, né? Mas deve ser evitado o uso de inibidor da angiotensina 1 em 2, da IECA, com o inibidor da anjo 2. Então, não é recomendável prescrever um captopril com losartana. Não é recomendável prescrever um enalapril com losartana. Não é recomendável prescrever um ramipril com losartana. Tá? Por quê? Devido ao risco de colapso renal, risco de lesão renal, tá? Na artéria eferente renal, tá? Sobrecarga renal. Então, não deve ser dado. Essa associação não deve ser feita. Tá? Isso é um ponto importante. Significativa proporção dos pacientes hipertensos necessita de 2 ou mais agentes para adequado valor da pressão. Então, assim, um número grande de pacientes vai ser combinado para poder ter um efeito de controle adequado da pressão, tá? Para controlar adequadamente a pressão, a hipertensão arterial. Praticamente todas as ações de antihipertensivos têm efeito aditivo na redução da pressão. Presumivelmente, a prevenção de eventos cardiovasculares. Se abaixa a pressão, evita evento cardiovascular. Mas há poucos estudos comparativos entre agentes empregados como segunda opção para a prevenção de desfechos clínicos. Então, há pouco estudo que verificar, então estou dando esse, mas com aquele, o que vai acontecer? Ah, esse, mas aquele vai acontecer. Então, tem pouco estudo sobre isso. Esse é um ponto importante. A associação de ECA com anjo 2, ou seja, captopril com losartana, defendida com base em estudos distorcidos, pelo viés comparativo e pela propaganda, deve ser evitada, pois aumenta o risco de disfunção renal. Tá? Aqui é referência de Morris, de Yusuf e dentre outros. Tá? Tá claro isso? Então, não deve ser dada a associação entre captopril e losartana. Não deve ser feita. Tá? Isso é um ponto importante. A associação entre diuréticos tiazídicos e IECA, tá? Antagonistas de anjo 1 e 2, ou de anjo 2, que é o losartana, ou beta-bloqueadores, é extremamente racional. Tá? Então, dar o hidroclorotiazida com qualquer outro antihipertensivo é muito racional. Tá? Aqui vamos dar uma exceção aí, que é o inibidor dos canais de cálcio. Porque se for inibidor de canais de cálcio, será ele mais associado com outros. Tá? É extremamente racional, particularmente em relação ao sinergismo-efeito, ou seja, a somatória de efeitos, né, sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Então, o tiazídico é capaz de ter um efeito sinérgico bom com o captopril, bom com o losartana, bom com o beta-bloqueador. Tá? Isso é um ponto importante. Bom, nesse momento, então, nós encerramos essa etapa que falamos sobre associações de antihipertensivos, tá? Como associa, a indicação de cada um, a gente conclui esse momento. Voltaremos mais com uma outra videoaula que vamos ainda falar mais sobre tratamento antihipertensivo, tá? Muito obrigado a todos e uma boa manhã. Ou boa tarde, né? Ou boa noite, para quem estiver assistindo nos diversos horários, né?